Pronto. Boa noite, gente. Graça e paz a todos. Eu me chamo Daniela, sou da PMCBU e também faço parte da Jubacais. E hoje a gente vai dar continuidade à série de lives que nós estamos fazendo aí até a nossa Conferência Jubacais 2022. Deixa eu só desativar aqui umas coisas que o Instagram tá me mostrando. Ok, já sei disso. Avançar. Me digam aí, enquanto eu tô concluindo aqui, se o áudio tá legal. Vocês estão conseguindo me ouvir bem? Eu tô com fone? O som tá bacana? Digam aí se dá pra ouvir, se não dá. Estão me ouvindo? Vamos fazer aqui. Olá! Nossa convidada da noite já entrou, reverendo também. Sim? Tá dando pra ouvir mesmo? O som tá legal? Então, gente, como eu tava dizendo, essa é a nossa segunda live. Bruninha abriu a live, né, com o assunto, né, também versando ali sobre a igreja, com convidados super importantes, a dupla sertaneja, né, minha gente? Leandro e Leonardo. Ali foi uma noite muito bacana, né, de muito aprendizado. E hoje também não vai ser diferente. Hoje a gente vai falar um pouco, né, sobre a bondade de Deus por meio da igreja. E eu não estarei sozinha. Teria a honra aqui de receber duas convidadas lindíssimas, que vocês já devem saber quem, né? E aí, a ideia é que até a nossa conferência, né, que vai acontecer no dia 30 de julho, já coloca aí na agenda, coloca a sua agenda, 30 de julho, lá na Igreja Evangélica Batista em Caxangá, nós teremos a nossa Conferência Jubacais 2022 com o tema Redescobrindo a Igreja. Redescobrindo a Igreja. E aí, o versículo base que a gente vai utilizar aqui para a nossa conferência é o que está escrito lá em 1 Coríntios 12, do 26 ao 27, que diz assim: quando o membro sofre, todos os outros sofrem com ele. Quando o membro é honrado, todos os outros se alegram com ele. Ora, vocês são o corpo de Cristo e cada um de vocês individualmente é um membro desse corpo. Eu acho que eu ativei aqui, minha gente, uma música. Deixa eu só, não sei se vai interromper, só porque tá tocando aqui uma música no fone de ouvido também. Deixa eu ver aqui se vai interromper. Voltei. Então, como eu estava falando para vocês, aproveitem aí que o pessoal está entrando, já manda esse link, o link dessa live aqui, para o pessoal também assistir, tá? Da nossa live, manda pro pessoal dessa igreja, manda para o creche, né? Aproveita, já convida ele ou ela para a nossa conferência, tá? Para nossa conferência, quem sabe aí, né? Vai ser bênção de Deus. E aí, como eu estava voltando para falar para vocês, essa conferência, o tema dela é Redescobrindo a Igreja, e é justamente isso, né? É a gente ter um momento onde nós estaremos refletindo acerca do que é a verdadeira igreja. Então, repare que quando eu falo que é verdadeira igreja, é porque nós temos atualmente diversas conversas, diversos conceitos errados, falsos do que é ser igreja. E muitas vezes tem pessoas que acreditam, né, que a igreja é aquele lugar de conforto, de que a igreja é aquele lugar onde você escuta apenas aquilo que você quer. Quando, na verdade, quando a gente vai para a Bíblia, a gente vê que não é bem assim. E aí, além disso, além desse momento da palavra, a gente tem preparado algumas oficinas muito bacanas. Nós teremos participações de algumas bandas, né, de igrejas com louvores. Também teremos sorteios. Sim, e Daniela, como é que eu faço para participar dessa conferência? Vai na nossa bio, a bio da Jubacais. Lá você vai encontrar um link onde você vai colocar seu nome, vai preencher algumas informações, coisas simples. Vai dizer lá se você quer ser voluntário ou não, nós agradecemos. E aí você já está inscrito e também vai poder participar dos sorteios. Fora a inscrição também da conferência, eu convido você, se você ainda não baixou a nossa revista. Gente, esse ano a gente está muito chique. A gente está muito chique. Saca só, tem uma revista
para essa conferência. E ela tá muito, muito, muito linda, gente. E ela traz, assim, assuntos muito esclarecedores, né? Do que é Jubacate, do que é Jubap. Ela traz devocional também, né? Traz, né, as nossas expectativas em relação a essa conferência. Então, assim, vai conferir, vale a pena. E tá linda a revista. Eu não tô falando isso porque eu tô aí em algumas fotos, não. Também, né? Que isso ajuda mais. Ai, minha gente do céu. Mas eu vou convidar aqui, acho que eu já falei, né, o bastante. Hoje, eu falei pra vocês, né, que nós estamos chiques, glória a Deus, né? Teremos também nessa live a presença de uma intérprete. Eu não sei se ela já chegou, eu vou convidá-la, a Ana Paula Miranda. Deixa eu ver aqui, eu acho que é aqui. Vamos ver se ela já chegou. Ana Paula Miranda, convidei aqui. Convidei, deixa ela chegar para depois vou chamar as outras duas convidadas dessa noite, que vai ser a Júlia e a Raiele. Ela aceitou? Ela tá aqui? Dá um oi pra gente. Boa noite, querida. Graça e paz. Graça e paz. Olha, é uma honra, viu, ter você aqui, gente. Tô dizendo para eles que hoje a nossa live tá muito chique. Até intérprete teremos. Glória a Deus, gente. É a vitória do povo de Deus. Glória a Deus. Muito bom participar desse momento. Muito importante ter intérprete para os surdos participarem também. Concordo. Parabéns. Muito obrigada, querida. Nós aqui estamos honradas aqui. Eu vou convidar as outras duas convidadas, né? Deixa eu ver, acho que elas já estão. Eu sei que a Raiele já está. Vou cuidar aqui a Júlia. E cadê Raiele? Ray. Chegou, Júlia! Boa noite, graça e paz, querida. Tá me ouvindo? Tô, filho, tá me ouvindo? Tô. Olha, também chegou agora a nossa querida reverenda, Raiele. Meninas, eu vou pedir para vocês, eu já conheço, né, vocês, mas aí eu quero que vocês se apresentem, né, para o pessoal de casa. Começar aí com Júlia, diga aí de que igreja você é, como você serve a sua igreja. Então, gente, boa noite. Júlia. Bom, gente. Sou casada com o Leonardo, na live passada. E eu tive uma igreja, eu vou e também como líder. E é isso, eu sou fonoaudióloga. E é isso também. Eu tive o prazer, minha gente, conhecer Júlia na última ação evangelística que teve da Jubacate lá na Praça da Várzea, né? Júlia, ela é violeira. Menina, ela tava com aquele violão ali na Praça da Várzea. Foi um som de Deus na terra, menina. Ela tocando ali. É muito bom, Júlia, ter você aqui. Precisa fazer mais. Agora também, né, outra garota que tem aí 1.000 talentos, Luan que eu diga, né? A nossa querida Raiele. Se apresente aí, Raiele, pra gente. Sei qual igreja você é? Como o Dani já me apresentou, né? Meu nome é Raiele. Faço parte da primeira igreja batista do Parque Capibaribe, né? Onde eu trabalho como líder de jovens, né? E trabalho também na questão da mídia, produção, o que precisar, né? Que Batista, ele não tem um ministério só, né? A gente se encaixa em tudo que a igreja está precisando, né? Então, estamos aí a serviço do reino, né? Trabalhando. Eu sou professora, né? Trabalho como professora. E, como eu vou tirar na descriçãozinha, né? Sou apaixonada por comunicação em arte e curso de publicidade. Olha, disse que ela é 1.000 talentos, minha gente. As duas. Então, gente, antes de começar, né, nossa live, como bom crentes que somos, vamos orar.
né? Pedindo a direção aí de Deus nesse momento. Amado Deus, soberano Pai, quão feliz, Senhor, nós estamos por poder falar aqui do teu amor e principalmente, Senhor, nesta noite, falar da tua bondade. Pai, tu és tão belo, Senhor, tão poderoso, tão rico, Senhor, em graça e amor, Senhor, e é por isso, Pai, que nós estamos aqui, Senhor, porque se não fosse a tua misericórdia, se não fosse a tua graça, Senhor, nós nem vivas, Senhor, estaríamos. Te pedimos neste momento a condução, Senhor, do teu Espírito Santo, no falar, Senhor, deste tema, Senhor, tão importante, Senhor. E também, Senhor, abençoa, Senhor, aqueles que estarão nos escutando, independentemente do horário, né? Aqueles que estão escutando tanto agora ao vivo, como também aqueles que estarão assistindo posteriormente, que o teu Espírito Santo esteja abrindo corações, esteja abrindo, Senhor, mentes para aquilo que o Senhor deseja falar-nos, ó Pai. Também, Senhor, desde já queremos pedir, Senhor, a tua presença, Senhor, na conferência Jubacais, ó Deus, que o Senhor possa estar ali, Pai, transformando, tocando, Senhor, vidas, nos fazendo, Senhor, realmente entender o que é ser igreja, Pai. E não apenas entender, mas viver, Pai, a verdadeira igreja que o Senhor quer que sejamos. Fica conosco, Pai, nesta noite, é assim que nós choramos, em nome de Jesus. Amém e amém. Eu acho que uma boa forma da gente começar, né, essa live que eu já falei no início, é a live que trata sobre a bondade de Deus por meio da igreja, é a gente tentar ali definir ou caracterizar o que é a bondade de Deus segundo a cosmovisão bíblica, né? O que a Bíblia permite nos afirmar, né, sobre o que é a bondade de Deus, uma vez que não são poucos os textos bíblicos, eu acho que principalmente Salmos a gente encontra assim, a versa falando que Deus é bom, e como é que a gente poderia, né, nesse primeiro momento, caracterizar a bondade de Deus, né, que ponto ela se diferenciaria no caso da bondade humana, né, e aí eu vou começar com Raiele, o que ela tem a dizer sobre isso. Se eu falar alguma heresia, já podem me corrigir, tá certo? Então, a gente vai aqui compartilhando, não tem ninguém aqui expert, mas com direcionamento do Espírito, né, a gente vai conversando. Então, acho que a primeira coisa para a gente compreender um pouquinho, né, o que seria esse atributo do Senhor, é a gente entender, né, o que seria bondade primeiramente. Então, se a gente correr um pouquinho lá, né, para o dicionário, a gente vai compreender que bondade é uma característica, né, de alguém que tem inclinação para o bem. Daí, tranquilo, né? E para a gente compreender também, a palavrinha bondade, ela é um termo estritamente bíblico. Ela não aparece em livros, né, seculares e clássicos. E daí a gente já compreendeu, né, que bondade, né, é uma característica de alguém que tem inclinação para o bem. E daí, biblicamente, a gente compreende que bondade, né, é uma virtude do fruto do Espírito. Né? Quando a gente vai ver lá em Gálatas, né, 5:22, a gente vai ver, né, que mas o fruto do Espírito, né, é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, bondade é uma virtude do fruto do Espírito. Então, a gente compreendeu isso. E aí, bom, queria que a gente usasse um pouquinho a nossa imaginação, né? A gente tem duas listas, né? Tem uma lista, né? As duas listas, né, se competem os atributos do Senhor. A primeira lista, né, são os atributos que pertencem somente ao Senhor. Então, a gente sabe que o Senhor ele é onipresente, né, onisciente, ele é autoexistente, né, ele é onipotente, autoexistente e ele é infinito. Daí, ok. Na segunda lista, a gente tem os atributos que é do Senhor, né, mas que a gente pode adquirir. Então, a gente tem a santidade, né, a justiça, o amor, a sabedoria e a gente tem a bondade, né? Então, Rai, como é que eu posso adquirir esse atributo do Senhor? Então, a partir do momento que o Espírito habita em nós, né, a gente pode dizer que essa segunda lista aqui, né, ela se trata sobre nós, né? Ela nos caracteriza. Porque se nós dizemos, né, que nós somos imago Dei, né, no latim dizer que somos a imagem de Deus, a gente vai dizer que tudo a respeito do Senhor reflete em nós. Então, a bondade do Senhor, ela se caracteriza através de nós. Então, a gente já compreendeu, né, de que a bondade é uma característica, né, que implica a inclinação de alguém para o bem,
né, ela é um fruto, né, uma virtude do fruto do Espírito. E daí a gente compreende que a bondade, né, ela não faz parte da natureza humana. Não é algo nosso, né? É algo que a gente adquire a partir do Espírito, né? No seu agir em nós. Daí, ok, né? Tudo bem. Tudo bem, Então, professora? quando a gente vai passar lá para... Pronto. Algo que a gente fala muito sobre bondade, né? A parábola. Eu tô com a minha filhinha aqui, o meu esboçozinho, né? Porque se o pastor usa esboço, não sou eu para não usar, né? Então, quando a gente chega lá, né? Pra gente analisar um pouquinho a parábola do jovem rico, né? A gente vê justamente isso, né? Quando o jovem rico chega para Jesus e diz assim, né? Bom mestre. E Jesus, ele diz, né? Pergunta, né? Quem está chamando de bom mestre, né? Se só apenas um que é Deus, né? Jesus, ele não estava falando da sua divindade, né? Porque Jesus é Deus, né? Mas ele estava dizendo que se, né, o jovem rico não estivesse disposto a entender, né, que Deus era bom, então ele não deveria dizer isso, né? E quando a gente vai vendo lá a história, né, a gente vê de fato que o jovem rico, ele era um idólatra, né, em relação às suas riquezas e não pode seguir a Jesus. Então ele achava que por suas boas ações, né, ele tinha um bom caráter, ele era bom. Mas na verdade o jovem rico não era bom, né? Até porque a nossa bondade não tem que estar fundamentada nas nossas ações, né, mas nas nossas motivações, né, do porquê estamos praticando as boas ações, né? Aí, ok, né? Vamos lá. Então a gente já compreendeu a questão do que seria, né, esse atributo do Senhor, né, o que seria essa bondade, uma inclinação para o bem, que essa bondade, né, é uma virtude do fruto, né, que adquirimos a partir do momento que, né, nós andamos, né, de acordo com os mandamentos do Senhor. Então a gente compreendeu de que as nossas ações, né, elas não nos caracterizam, né, como ser bondoso, mas sim as nossas motivações. Né? Então, quando a gente vai lá para Gênesis, não precisa nem chegar muito longe, né? Lá no capítulo 1 de Gênesis, o Senhor, ele vai deixando evidente a sua bondade. Ele vai criando, e isso era bom, bom, bom. Você cria uma mesma vez, será muito bom. Então, quando o Senhor, né, por exemplo, ele cria a luz, né, ele não fala que era bom, não por, como posso dizer, um auto-reconhecimento, né? Mas para mostrar, né, para revelar, né, a sua bondade, né, sobre a sua criação, ok? Então, respondendo a primeira pergunta de Dani, né, a bondade de Deus, ela é infinita, né? Ela não tem fim e ela é imutável também, certo? A bondade de Deus, ela não muda. Então, a gente não pode dizer que a bondade do Senhor é uma coisa hoje e amanhã ela é outra. É o mesmo ontem, hoje e sempre. E ela é imutável, né? Ela não muda. Então a gente não pode acrescentar, né, na bondade de Deus e nem retirar dessa bondade dele. Okay? Então a gente já deixa aí um pouquinho sobre o atributo do Senhor. E a gente passando, né, para o pressuposto de dizer assim, como posso dizer? Como a gente pode ver, né, a bondade de Deus nos dias de hoje, né? A bondade de Deus, ela nos implica, né, nos leva à gratidão e ao arrependimento. Né? A gratidão como assim, Rai? Ao olharmos, né, tudo ao nosso redor, a gente percebe que a bondade de Deus, ela é perceptível diariamente, né, nas nossas vidas com a sua graça, né? Então, o Senhor, no seu ato criacional, ele não simplesmente não fez só a sua criação, né, funcional, mas fez uma criação bela. Onde é que você quer chegar? Se a gente analisar, por exemplo, um exemplo bem simples, é os nossos 5 sentidos, né? A nossa visão, né? O nosso olfato, o nosso paladar, a nossa audição, o nosso tato, ok? Então, por exemplo, a nossa visão, o Senhor não nos permitiu apenas ver, mas Ele nos deu perspectiva, profundidade, contraste. O nosso paladar, né? A gente consegue sentir, né, os inúmeros sabores. A nossa audição, nossa nos permitiu, né, ouvir os tons, né, as melodias, os timbres. Por exemplo, o nosso tato, né? O Senhor nos permitiu sentir, né, a maciez, se é áspero, né, o calor, o frio. O Senhor poderia muito bem, né, ter feito uma criação de criaturas entediantes. Tudo igual, do mesmo jeito. Mas o Senhor, em sua infinita bondade, né, usou a sua criatividade na sua criação. Então, essa é uma forma da gente também visualizar a bondade de Deus nos dias de hoje. E uma outra coisa, que é algo bem simples e a gente esquece muitas vezes, é que o nosso pão diário é um ato da bondade de Deus também.
a nossa família, os nossos amigos, as pequenas alegrias e as dores também, que é algo que a gente vai ver depois. Então, o Senhor, ele manifesta a sua bondade, né, de forma cotidiana na nossa vida. Certo? Deixa eu... Então, Tá me ouvindo? Raiele, só um momentinho. oi. O pessoal tá reclamando de um eco. Tá me ouvindo? Tô. Vocês estão me ouvindo? Tô. É porque o pessoal tá reclamando de um eco, aí talvez seja algum outro celular que tá transmitindo, aí vejam aí se tem algum outro celular que tá perto de vocês, que tá transmitindo a live também, que pode... Eu acho que diminuiu, gente? O eco? Comentem aí vocês que estavam... Parou, não parou o eco? Olá. Coloca... Parou, né? Acho que era... Desculpa interromper tua fala. É porque as pessoas estavam... Isso. Quem não estiver falando, desativar o fone. Ok. Pode continuar, querida. Desculpa te atrapalhar. Só para eu concluir o raciocínio, né? Uhum. Mesmo com a nossa rebeldia, né? Vamos dizer assim, né? Até porque a gente tem o costume de querer ter o controle das nossas vidas, né? E fazer o que a gente bem quer, né? E não enxergar, né, as bênçãos do Senhor sobre a nossa vida, porque a gente tem esse costume de só olhar a coisa ruim, né? O Senhor, ele demonstra sua bondade, né? Dia após dia. E eu acredito que o maior ápice de bondade ficou mais claro e evidente nas nossas vidas foi quando Deus enviou seu único filho, né? Para morrer por nós. Então, Deus demonstra essa perfeita bondade, né, em perfeita obediência ao Pai, né, que veio para nos redimir de todo pecado. Eu vou deixar a palavra agora com... E ela caiu, acho que a internet dela não está muito estável. Mas eu gostei muito da tua fala, Rayane, e é uma coisa que a gente precisa ter em mente, porque quem é que consegue ser bom naturalmente, né? A gente precisa, sim, da ação do Espírito Santo para produzir em nós essa bondade, né? Que, como tu falou, não é uma bondade assim só de atos, mas é uma bondade que começa no coração. Qual é a sua motivação em fazer, né, tal coisa, né? Lá em Coríntios vai falar que você pode queimar, né, seu corpo, mas se não for por amor, não vale nada. Não vale nada. E aí, o que eu gosto muito quando a gente fala dessa questão da bondade de Deus, é que a Bíblia ela deixa muito claro que Deus ele é essencialmente bom em tudo que ele faz. Veja, eu até botei aqui um salmo que vai dizer assim, Salmo 145, versículo 13. O salmista vai dizer assim, o teu reino é reino eterno e o teu domínio permanece de geração em geração. O Senhor é fiel em todas as suas promessas e é bondoso em tudo que faz. Veja, a bondade de Deus é a essência dele. Ele não pode ser mal, ele não pode fazer algo, porque ele é bom. Essencialmente ele é bom. Ainda que, né, a gente passe e ele permita sofrimentos, momentos que a gente não vai compreender por que está passando por aquilo, mas ainda assim, lá na frente, a gente vai entender, né? De fato, aquilo dali era para o nosso bem, tinha um motivo, né? E aí também tem até um outro versículo, eu acho que é em Lamentações, que vai dizer que Deus ele não se agrada de trazer, não se agrada diante do sofrimento humano, né? Mas muitas vezes ele permite isso. E aí a gente cabe aqui no dizer, por quê? Né? Sempre tem sempre é por um bem maior, né? E aí eu não sei, vamos aproveitar que Júlia está on. Agora sim. Né? E eu entrei aqui nesse tema, né, Júlia, que a gente estava falando, de que Deus, a essência de Deus ele é a bondade, né? E ela apontou muito bem essa questão de que, de fato, nós como imagem, ela até usou uma palavra bonita que eu nem sabia, né? Imagem de Deus. Em latim, imagem de Deus é a imagem de Deus. Isso. Né? Então a gente espelha isso não por nossa própria capacidade, mas sim pela ação do Espírito Santo na nossa vida. E aí eu estava comentando, né, de que Deus ele é essencialmente bom, tudo que ele permite tem bondade no meio, mesmo nos momentos em que a gente não entende, mesmo diante do sofrimento humano. Porque o que acontece, minha gente? Geralmente, e aí eu acho que vocês vão concordar comigo, é que a bondade de Deus, ela é sempre questionada. Não é quando tudo está bem, não. É quando você tem um caos. É quando você tem um sofrimento. É quando você
você vê, não só na sua vida, mas na vida de todas as outras pessoas, morte, enfim, um caos mesmo. E a gente passou recentemente por algo assim, né? A pandemia tá aí, né? O Covid e tudo mais. Quantas vidas foram ceifadas, né? Crianças, de idosos, enfim. E aí muitas pessoas, mas cara, que Deus é esse? Como é que um Deus bom, veja só, um Deus que sua palavra o tempo todo, Deus é bom, Deus é bom. Como é que ele permite isso? Né? Como é que a gente pode, Júlia, continuar afirmando e crendo nós como cristãos de que Deus é bom, mesmo diante das crises, mesmo diante das dores, ele continua sendo bom. Como é que tu interpreta isso? Como tu acha? O que você falou é bem interessante, né? Esse fato de que a bondade de Deus é sempre, sempre, sempre questionada, né? Se a gente olhar lá no Éden, né? No princípio, a origem do pecado passou justamente por isso, né? Se questionasse de fato aquela ordem que Deus deu ao casal ali de não comer do fruto era boa, né? Será que de fato esse Deus é um Deus bom, né? Foi a dúvida que a serpente colocou no coração do homem, né? Se questionar a respeito dessa bondade e se de fato essa ordem seria para o nosso bem ou não. E, e enfrentar o sofrimento muitas vezes, né? Passa por onde a gente conhece a Deus, né? Passa pelo caminho do conhecimento, de fato, de quem é esse Deus e de quem somos nós, né? Então, se eu conheço de fato quem é Deus, né? Se eu tenho um relacionamento com Ele, se eu leio a palavra, se eu vejo tudo que Ele já fez, né, pelo seu povo, se eu compreendo toda a sua obra de salvação, né, pela humanidade, pelo homem, né, todo o seu amor, é impossível, né, eu conseguir me questionar a respeito dessa bondade, né, porque eu vou saber que de fato Ele é bom, né, que é um atributo dele, que Ele é poderoso. Eu vi uma frase que dizia que a sua bondade ela irradia por é uma luz que irradia por todos os seus outros atributos, né? E porque ele é bom, tudo que ele faz é bom. Então, ele é poderoso com bondade, ele é soberano com bondade, né? Ele é onisciente, onipresente. E confiar nessa bondade, né, é saber que tudo que ele faz também será bom. E saber também quem somos nós, né? Quem sou eu diante desse Deus? Em que condição eu estou diante desse Deus? Né? Eu estou numa condição de me questionar diante dele, né? Quem sou eu para fazer isso? Então, saber quem sou eu e quão distante eu estou desse padrão, né? De quem ele é, da bondade perfeita que ele é, do seu amor perfeito, eu vejo que minha condição é limitada, né? Que eu não enxergo as coisas da forma como elas realmente são, né? Eu não tenho o olhar soberano de Deus sobre as coisas. E tudo que eu faço também, eu entender que tem essa inclinação para o mal, né? Que por conta do pecado, né, eu vou fazer o mal, né? Eu não sou perfeita ainda, né? Graças a Deus, ele já efetuou o seu plano de salvação em nós, né? Enviou o seu filho, mas a gente está no processo de santificação, né? O tempo todo, até a vinda dele, até a eternidade. Então, a maldade vai existir nesse mundo. E é fruto do próprio pecado da humanidade, né? É uma consequência do pecado no homem. Não tem por que a gente atribuir a Deus. Não faz sentido nenhum, né? E ele não nos quer como uma marionete, né? Ele nos salva, ele nos chama com amor, né? E para que a gente compreenda e o ame verdadeiramente de coração, né? Então, entender quem Deus é e quem nós somos diante dele, diante desse Deus tão grande, é saber que, de fato, mesmo nas circunstâncias ruins, né, mesmo com a maldade que existe, tudo que ele faz vai cooperar para o nosso bem, né? A maldade vai existir, o sofrimento vai existir, mas por culpa e consequência dos meus próprios atos. A gente vê isso por toda a Bíblia, desde o Novo Testamento, desde o Antigo Testamento até o Novo. Deus guiando o seu povo, Deus dando as ordens ao seu povo, né? Falando, vocês precisam fazer assim, 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 assim. E o povo fugindo completamente, né, do que Deus ordena. E mesmo assim, Deus sendo fiel à sua promessa. E a gente também precisa nos apegar a isso, né? A promessa que ele tem conosco.
né, de que ele virá e nos levará com ele para uma vida eterna com ele. É bem isso mesmo. Eu penso da mesma forma, né? Essa questão de que a gente tem que entender que tem gente que acha assim, que, né, que Deus é um grande tá ali, tipo um sonoplasta, né? Na mesa de som e controlando. Claro que ele tem um controle sobre todas as coisas, mas a gente entender também o estado atual que nós vivemos, né? O estado que, quando o pecado entrou no mundo, abriu a porta para um bocado de coisa, tipo, ruim também acontecer, né? Sofrimento humano, outras, não somente a pandemia, mas guerras, tudo mais, consequência, tudo consequência do pecado. Mas aí né, qual é a questão? É que por mais diante desses cenários, né, o Senhor, ele sempre consegue, através do ser certo, através da igreja, né, manifestar a bondade dele. Então, às vezes, você vê, por exemplo, na casa, acho que foi Adolf Hitler, né? Que estava atacando o terror. E aí não são poucos os casos que a gente vê de pessoas que arriscaram as suas vidas, né, para guardar pessoas, para para que elas não morressem, né, judeus, né. Então, assim, mesmo nessa situação de crise, que a gente não pode culpar Deus por isso, né, Deus ali usando pessoas para manifestar o seu amor, a sua bondade na terra. E algumas pessoas fizeram uma pergunta, fizeram especialmente para você, viu, Raiele? Eu não sei se tu vai querer responder. Quiser, tu viu? Eu vi a pergunta. Eu acho melhor deixar para o final, porque a gente não vai ter uma pergunta com o mesmo tema, né, que a gente vai tratar ainda hoje. Eu vi, tu tá falando de Evelyn? Teve um menino, acho que foi um menino que perguntou. Mas, enfim, eu não tô falando da pergunta de Evelyn. A pergunta de Evelyn a gente vai responder no final mesmo, a gente vai tratar dessa parte mais prática. Mas ele colocou assim, uma pergunta para a Raiele. Eu só jogando aqui, tá? Não precisa responder não, viu? Diz assim, só existe bondade por causa do fruto do Espírito, caso contrário não haverá bondade por meio da igreja? Quer responder? Tá tão baixinho. Do que eu falei? Foi. Escutei não, Daniel. Vou repetir, ó. Só existe bondade por causa do fruto do Espírito, caso contrário não haverá bondade por meio da igreja? Boa pergunta. Responde aí antes da gente passar para o tópico. Ok, né? Porque eu disse que a bondade, ela é uma virtude do fruto do Espírito, né? Que a gente adquire com a agir do Espírito em nossa vida. Então, se a gente... Aí ele quis dizer que se não tiver, né, por meio do Espírito, a igreja, ela não vai conseguir expressar a bondade, né? Na sociedade. Uhum. Acho que essa é a intenção dele. Até porque a igreja, ela é composta por pessoas, né, que acreditam em Deus, né, que receberam o Espírito, né? Então não tem como ser uma igreja que não demonstra bondade. Então essa igreja aí tá meio errada na história, né? Então não é possível. Agora a gente pode levantar aquele questionamento. Existem pessoas não cristãs, né, que apresentam atos de bondade. E aí? Como é que acontece isso? Aí a gente pode relembrar aquilo, né, de que nós somos a imagem de Deus. Então toda criatura, crente ou não crente, ela tem características do seu Criador. Então a única diferença é aquele não crente, né, que apresenta alguns atos de bondade, ele não está bebendo da fonte, né, da própria bondade, né, que Dani até falou, né, que Deus, a bondade é a essência de Deus, né, Deus é a própria bondade. Então, não está bebendo essencialmente da bondade, né, do Senhor. E às vezes a bondade não é nem com a inclinação, com motivações corretas, né, mas às vezes a gente pratica atos de bondade, né, por algum reconhecimento, enfim, por agradecimento, algo do gênero. Isso é o que difere entre o cristão e o não cristão. Mas o não cristão ele também pode apresentar alguns traços, né, de bondade nesse quesito. Exatamente. A bondade humana, muitas vezes, ela é muito circunstancial. Eu sou bom para fulano de tal, muitas vezes porque ele é próximo, ele é meu amigo, né? Ou às vezes eu vou ser bom para uma certa comunidade porque isso vai me dar ibope, porque isso vai, tipo, me favorecer, entendeu? É muito circunstancial. Quando a bondade de Deus e a bondade que Deus quer que a igreja, né? Às vezes é uma bondade que ela é para todos. Tipo assim, não é aquela, independentemente se você é meu inimigo ou não, eu vou ser bom para você, não por quem você é, porque como você me trata, mas porque eu sou a imagem de um Deus que é bom. E aí a gente está falando o tempo todo acerca da bondade de Deus, da bondade, e de fato, né, ele é bom. E a igreja, né? Como é que a igreja ela responde a isso?
né? Lá em Colossenses 3, versículo 12, Paulo vai afirmar assim, né? Portanto, como povo escolhido de Deus, santo e amado, revistam-se de, né? Ele vai dizer, de profunda compaixão, bondade, humildade, mansidão e paciência. E então, a partir de versículos como esse, a gente entende que Deus, ele não somente é bom, mas ele espera que nós, né, sejamos bons também. E aí eu pergunto para a Raiele, qual, assim, Raiele, na tua mente, qual a importância da igreja hoje, né, 2022, da gente demonstrar, da gente realmente viver, porque a gente sabe, né? A gente sabe o que tem que ser feito, mas a gente não faz. Qual a importância da igreja, de fato, viver e mostrar ao mundo a bondade de Deus? Quais são os impactos, assim, que tu imagina? Bora lá, né? Ô, Dani, mas antes da gente entrar nesse assunto, eu não podia completar o que Julia falou, não? Porque Julia falou sobre a questão do sofrimento, né, da dor, mas ela falou uma perspectiva do pecado. Uhum. Mas a gente tem uma outra perspectiva sobre o sofrimento também, né? Aquele sofrimento com propósito, né? Porque o Senhor, por meio do sofrimento, né, às vezes ele chama a nossa atenção. Tem uma frase de C.S. Lewis que eu queria ler para vocês, né, que diz que Deus sussurra para nós em nossos prazeres, né? Fala em nossa consciência, mas grita em nossa dor, né? Ele é um megafone para despertar um mundo surdo. Aí quando a gente vai lá olhar o livro mais antigo da Bíblia, Jó, a gente se depara, né, com a situação em que o Jó perdeu seus filhos, né, seus animais, né, a confiança da sua esposa, né, a sua casa essencialmente também, a sua própria saúde, né, e Jó sem entender nada. E daí Jó começa, né, uma série de questionamentos a Deus, né, e Deus responde, né, aonde você estava quando eu lancei os fundamentos do mundo, né? E daí o Senhor, ele começa, né, dá outras respostas, e Deus estava com Jó. E isso bastava, né, em meio ao sofrimento e em meio à dor. Quando a gente vai ver a história, né, de Sadraque, Mesaque e Abdenego, né, que foi lançado lá na fornalha ardente, havia um propósito, não só para eles, mas para o rei, né? Então a nossa dor, o nosso sofrimento, ele não é em vão. Ele também demonstra a nossa dependência no Senhor. Sim. Né, por meio da bondade de Deus, né, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, então sejam as coisas boas ou as coisas ruins. Então, em meio à dor, o Senhor tem um propósito, né? Elizabeth Elliot, ela vai usar uma comparação magnífica, mas é um grifo meu, tá? É exatamente do jeito que ela falou, mas ela utiliza, né, o Senhor faz a divisão dos pães e dos peixes, e ela diz que se ela fosse um pão inteiro, né, sem dor, ela não alimentaria uma multidão se ele não estivesse partido. Então, a nossa dor também é um meio, né, de demonstrar a glória de Deus, né? Então, existe um propósito também no nosso sofrimento. Claro, existem sofrimentos que são consequências do nosso pecado, né? Mas existem sofrimentos que é para nos lapidar e nos forjar, né, nos fazer mais fortes. Porque se a gente tiver alguns pensamentos, a gente lembra dos momentos de dor, mas a gente lembra também do quanto o Senhor nos ensinou em meio à dor. Então, ao meio do sofrimento, a gente vê também a bondade do Senhor nesse quesito. Sim. Vai falar alguma coisa, Dani? Eu já entro no outro. Vou falar, porque tu fala dessa questão de Jó, né? Às vezes na igreja a gente tem aquele costume, né? Um pensamento de, se fulano de tal tá passando por uma crise ou por um momento difícil, deve ter pecado na sua vida. Eu gosto tanto da história de Jó, porque ela desmistifica isso. Jó, ele passou por tudo aquilo, não é porque ele estava pecando, pelo contrário, o Senhor elogiou ele na frente do inimigo. Na frente do próprio Satanás, Senhor, olha, tu vê meu servo, íntegro, justo. E aí Jó passou, Deus permitiu Jó passar por todo aquele sofrimento, mas no final, veja, no final, a gente vê o bem que isso fez para Jó. No sentido de que ele fala assim, algo do tipo, antes eu te conhecia de ouvir falar, mas eis que agora os meus olhos te veem. É algo do tipo. Ou seja, antes ele tinha um relacionamento, digamos assim, né, meio que superficial com Deus, mas agora aprofundou muito mais, né? E isso na perspectiva, isso fez bem para a vida de Jó. É claro que muitas vezes, aí eu vou pensar na questão, né, quando a dor, o Senhor permite realmente uma ferramenta, né, que a Raiele falou de lapidação, nem sempre vai ser confortável. E lá o escritor de Hebreus,
Raíel estava me falando, nem sempre não vai ser, né? Raíel estava falando sobre essa questão da disciplina, e que mesmo na disciplina Deus é bom. O escritor de Hebreus vai dizer assim, lá em capítulo 12, versículo do 11 ao 13, né? Que diz assim, toda disciplina com efeito no momento não parece ser motivo de alegria, mas de tristeza. Ao depois, entretanto, produz fruto pacífico aos que têm sido por ela exercitados, fruto de justiça. Fruto de justiça, minha gente, é algo bom. No final a gente entende, no final a gente compreende porque o Senhor permitiu muitas vezes, né, aquilo. O lance é quando você está no meio da coisa. Quando você está no olho do furacão, meu filho, mas graças a Deus nós temos o Espírito Santo, né, igreja? Que nos permite, no meio das aflições, a nossa fé não ser levada. E aí, eu não sei se tu te lembra, né, Raeli? E aí vem essa questão da gente, o quê? Da gente, nós como cristãos nos revestimos mesmo, né? De compaixão, de bondade, de santidade. E nesse caso, na nossa live aqui, de bondade do Senhor. E aí, Isso. é o momento que você pode responder a pergunta. Porque ao longo da live, né, a gente já definiu o que seria bondade, o que seria a bondade de Deus, né? E a gente compreender como é que a bondade de Deus, né, ela pode se revelar por meio da igreja. Né? E a gente precisa compreender o que seria a igreja. A gente tem um conceito, às vezes, muito deturpado do que seria a igreja. Né? Às vezes a gente acha que a igreja é um edifício, né, de tijolos, de cimento, né, um edifício físico, enquanto a igreja é um edifício de pedras vivas. Né? A igreja que é chamado para fora. Então, é um povo, né, que é chamado, né, para sair, né, do pecado e servir a Deus. Então, esse povo, né, de Deus, ele não é solo, tá? Ele não é sozinho. A gente tem que parar com aquela ideia de que igreja é eu sozinho e pronto, acabou-se. Não. Cristo em casa, Ele junto com os nossos irmãos. Existe um propósito. A gente só vai poder viver uma vida abundante, né, quando a gente tem uma vida em comunidade, em igreja. Né? Porque a partir daí o Senhor pode lapidar as nossas imperfeições. Porque dentro da igreja, né, a gente vai ter aquele confronto, né, em questão do seu pecado. O seu irmão, né, pode lhe aconselhar, lhe exortar, lhe ajudar, né, seus irmãos na fé, e juntos, né, caminhar num único propósito. Então, quando a igreja compreende o que ela é como igreja, né, aí ela vai compreender, né, de que precisa refletir o atributo, né, no caso, a bondade de Deus no mundo. Rai, como é que a gente pode fazer isso? Eu trouxe um exercício bem prático para a gente colocar na prática mesmo e ver se a gente realmente está fazendo. Se a gente analisar, por exemplo, a parábola do bom samaritano, né, que é algo que a gente conhece muito, né, passaram-se 3 homens, né, por um homem ferido, 2 deles, né, passaram direto e um, né, o samaritano representou, né, demonstrou a sua bondade sobre a vida dele. Os outros 2 deram o que eles tinham para dar. Nada, porque eles não eram bons. Então, o bom samaritano fez o quê? O que é que a gente pode tirar como exercício prático, né, para nossa vida como igreja? A primeira coisa, né, o samaritano, ele se aproximou do homem ferido. Ou seja, nós como igreja precisamos nos aproximar, né, do nosso próximo. Não tem como a gente saber das dores dele, né, cuidar, se a gente não conhece, a gente não cria um relacionamento, né, com a outra pessoa. A segunda coisa do samaritano, né, que ele fez, ele teve compaixão, né, pela vida do homem ferido. Então a gente precisa ter amor também pela vida do próximo. A terceira coisa que o samaritano fez, ele cuidou das feridas, né, com azeite e vinho. Então a gente também precisa cuidar do nosso próximo, né? Já me perdi na contagem. Deixa eu ver. No quarto, né, o samaritano, ele levou o homem para um lugar seguro, né? No quinto, ele cuidou dele. Né? A gente tem cuidado, né, não só da nossa igreja, mas dos nossos outros irmãos, do nosso próximo, né? A gente tem cuidado espiritualmente, fisicamente. É muito fácil a gente expressar bondade com quem a gente gosta, né, com quem a gente ama. Mas o Senhor, ele pede para a gente demonstrar bondade com quem a gente não gosta. A gente também tem que compreender que durante a nossa caminhada, né, a bondade excessiva também vai incomodar algumas pessoas. Né? Assim como uma luz incomoda quem está na escuridão, né? Da mesma forma que Jesus veio ao mundo, expressou sua bondade e não foi bem aceito, a gente também tem que estar preparado e disposto a ter o mesmo tratamento que Jesus teve, né, quando ele veio. E um último, né, ele pagou as despesas daquele homem. A gente tem assistido o nosso próximo financeiramente, né? O Senhor, ele tem nos dado dádivas, né, nos abençoado e dado oportunidades, não para ficar para nós,
mas para que possamos abençoar outras vidas também, né? Porque nada nos é dado sem um propósito, né? Os seus dons, os seus talentos não é dado para você, né? Para a glória de Deus. Então, como a igreja pode refletir isso, né? A igreja, né, de fato, não fazendo ações por fazer ações, mas por compreender que isso é uma ordem, né, de todo cristão. Porque se eu conheço a Cristo, como o Dília falou, né, se eu crio um relacionamento profundo com Deus, se eu conheço o meu Deus e sei que Ele é bom, então o Senhor não vai fazer nada que não seja para o meu bem, né? Então, se Ele é bom, essencialmente, né, conheço o meu Deus, então eu preciso refletir isso também em comunidade. Mas a gente precisa também tirar aquilo da consciência de que a gente só vai fazer isso com expressar bondade no evangelismo, na África. A bondade ela começa dentro de casa. Eu tenho expresso a minha bondade com a minha família, né, com os meus mais próximos. Eu tenho de fato refletido a imagem de Deus, né? Esse é um questionamento que fica. Então a igreja ela precisa refletir. Mas por quê? Quais são os impactos disso na sociedade? Quando a gente, né, reflete, né, a imagem de Deus, né, expressa a bondade do Senhor, a bondade ela não é vazia. Né? A bondade ela é como se fosse um aroma suave. Né? Ela vai perfumar outras vidas. Então, essa luz, que não vem de nós, que vem de Deus, né, outras pessoas vêm e glorificam o Pai também. Então, sendo exemplo, né, assim como Jesus foi. Então, essa faz a diferença quando a gente compreende o que é igreja, qual é o nosso papel como igreja, até porque o evangelho não é só pra gente. Né? A gente precisa sair dessa bolinha de conforto, nessa zona, e de fato levar o evangelho a toda criatura. E isso exige bondade. É um esforço, é uma luta, não é fácil, mas ele dá fruto na estação certa. Então, a gente precisa, né, ter essa essência, né, e buscar. A gente está numa caminhada de santificação. Não quer dizer que hoje eu vou dizer, meu Deus, eu vou ser boa 100%, né? Eu vou ser isso e aquilo. Mas é uma caminhada, é uma busca, né? E pedir para que o Senhor venha estar nos lapidando, nos forjando, para que de fato, né, possamos ser santificados, né, purificados e parecer com Cristo. Amém. Júlia, vamos dar aqui a oportunidade. Tem alguma coisa para acrescentar, Júlia, a essa fala de Raiele? É como ela falou, né? É uma busca diária, constante. Eu acho que de renúncia do meu próprio eu, né? De renunciar das minhas vontades e sempre pensar no outro, né? De olhar, enxergar o outro, né? Chegar perto, chegar junto, ajudar, né? Compreender que o outro também está no processo como eu, né? O outro também não é uma pessoa perfeita, né? E precisa também da graça do Senhor, né? E da sua transformação operando na vida dele, né? E como igreja, a gente precisa entender que ser cristão é ser imitador de Cristo, né? Então, cada pessoinha que compõe esse corpo de Cristo tem o dever de ser imitador, né? De espelhar aquilo que ele é. E aí, a igreja como um todo, nesse mesmo pensamento, né? Que é o normal que deve ser, né? De dia após dia, procurar exercer essa bondade e espelhar e ser semelhante a Cristo, a igreja como um todo vai, consequentemente, caminhar para a glória de Deus, né? Refletindo a sua bondade na sociedade. Uma sociedade que, atualmente, né, a gente vê que está tudo muito relativizado, que não existe um padrão de moral, né? As pessoas querem tirar das suas próprias convicções, né, vozes da minha cabeça, de que o que é bom, o que é certo, o que é errado, né? E não se tem alguém, uma pessoa ou um código, um padrão, né, moral. E aí a gente precisa espelhar nessa sociedade quem é o único perfeito, né? E saber que parte dele todas as coisas boas e o viver bem e o ser feliz nesse mundo, né? Eu, quando pensei assim nessa questão do impacto, eu vejo como uma ferramenta excelente para um pré-evangelismo, né? Ao invés de você, quando, por exemplo, já aconteceu algumas ações da minha igreja, da gente, tipo, ajudar pessoas em condições, sei lá, de adversidade mesmo, tá faltando alimento, aconteceu alguma coisa. E quando você chega lá com um cesto, de alimentos, com roupa, com tudo mais, aí a pessoa vê assim, por que você está fazendo isso?
né? A pessoa, principalmente aquela pessoa, minha gente, que é acostumada o tempo todo, sei lá, sofreu abuso, sofreu abandono de diversas pessoas. Quando a igreja chega em um ato de bondade, de amor, o mundo já fica assim, oi? Por que tu tá fazendo isso? E aí, quando faz essa pergunta, por que você está fazendo isso? Aí a gente tem uma brecha, na verdade, uma grande porta para aí sim falar do amor de Cristo. Olha, sabe por que eu estou aqui? Aí fala de Jesus, aí fala da salvação, tá entendendo? Eu vejo muito mais assim essa questão da bondade como uma ferramenta pré, na verdade não é pré, acompanha ali o evangelismo em si, porque a gente demonstra na prática que Deus é amor quando eu pratico amor. Eu demonstro que Deus é bom quando eu, como igreja, eu falo eu como igreja, pratico a bondade do Senhor Jesus Cristo. E para a gente encerrar aqui a nossa conversa, eu acho que foi até a Evelyn que colocou. Evelyn, tua resposta. Né? Como é que a gente traz isso para a prática? Né? A gente, na Bíblia mesmo, né, nós sabemos, temos alguns relatos às vezes, acho que Paulo, né, vai falar lá em um certo momento, acho que assim, em 2 Coríntios capítulo 8, né, que foi que aconteceu. A igreja da Judéia estava passando por dificuldades financeiras e tudo mais, e aí os cristãos lá da Macedônia, a igreja de Macedônia, que também estava passando por aflições, que também estava passando por momentos difíceis, essa igreja resolveu ajudar, né, mandando oferta, se esforçando mais para ajudar aqueles que também, né, estavam passando por momentos difíceis. Não somente essa situação, nós temos aí um exemplo aí da bondade da bondade de Deus através da igreja, mas na nossa própria vida, né? E aí eu queria saber de vocês, né, Júlia, começando por Júlia, assim, como é que você acha que essa bondade de Deus através da igreja pode ser manifestada? O que foi que na sua vida assim mais te marcou? Seja você lendo o livro ou você realmente, Dani, eu vivi isso, eu vi isso ou eu agi, não sei. Conta aí pra gente um pouco da sua experiência. Recentemente, tu falou de um exemplo, né, de chegar e ajudar, né, uma pessoa necessitada e causar estranheza, né? Recentemente, a gente na nossa igreja passou por um momento, né, de se compadecer e de ajudar uma comunidade próxima que foi afetada pelas chuvas, né? E aí eu pude realmente perceber isso, né? Vivenciar na prática. E as pessoas realmente estranhavam e chegavam pra gente e falavam: por que vocês estão fazendo isso, né? Um domingo cedinho, pela manhã, vocês acordaram cedo, vocês foram cozinhar cedinho, foi, pra gente, sabe? E isso causa muita estranheza, né? E eu pude perceber, né, que não era a minha própria vontade, era realmente o Espírito Santo me incomodando a fazer aquilo. Porque a minha vontade era estar na cama dormindo, não era acordar cedo no domingo pela manhã. E de que no outro dia eu já tinha passado o dia todo cansada, né, organizando as coisas, enfim. Então, eu pude perceber que era realmente o Espírito Santo me incomodando a fazer aquilo, né? E poder mostrar isso àquelas pessoas e elas conseguirem ver, né, um pouquinho dessa graça, né, derramada na vida delas. E a gente conseguir transmitir a palavra, né, e elas verem também na prática, na nossa vida, o que era aquele evangelho. Né? Eu acho que isso faz toda a diferença. Faz muita diferença. Amém. Raiele, é para compartilhar? Diferente de Julia, né, que ela trouxe mais uma experiência pessoal, eu queria compartilhar com vocês uma história que aconteceu, né, e que eu achei magnífica. Foi uma amiga minha que ela compartilhou comigo. Na verdade, existe um livro, né, sobre essa história. Ela me emprestou, eu não li, eu devolvi. Mas daí eu fui pesquisar, né, e a história é sobre Corrie Boom, né, quem conhece aí vai saber do que eu tô falando. Né, ela era holandesa, né, e ela e a família dela eram cristãos reformados. E na época, né, do nazismo, ela e a sua família escondeu os refugiados em casa. Só que daí um filtrante, né, holandês, ele entregou a família, né, e eles foram presos. Uns 10 dias depois o pai dela faleceu, né, estava enfermo já, e ela e a irmã dela foi para o campo de concentração de mulheres lá na Alemanha. E elas foram para ficar no alojamento 28. Só que ela ainda conseguiu levar uma Bíblia, né, junto com ela nesse alojamento. Só que nesse alojamento são pulgas, né? Então já bastava toda aquela situação, né?
de ser transferida, né, para um campo de concentração. O próprio alojamento tinha pulgas e daí, porém, esse alojamento delas, os supervisores e os guardas não davam muita atenção lá. Então daí elas conseguiam fazer cultos com outras mulheres. E daí a irmã dela, Betsy, ela fez assim, a gente precisa dar graças pelas pulgas, né? E daí corri sem entender, tipo, ela tá delirando, né? Aí ela acabou agradecendo pelas pulgas. Depois de um tempo, elas entenderam por que elas tinham tanta liberdade no alojamento 28. Porque pelo fato de ter pulgas, né, os guardas e supervisores não iam para lá. Então ela compreendeu que tudo existia um propósito, né? Então, quando eu analiso a história, né, de Corri, eu vejo que ela não mediu esforços, né, para ajudar, né, para demonstrar bondade, né, sobre a vida dos judeus, mesmo sabendo que corria o risco de ser presa. E mesmo sendo presa, né, ela precisou confiar no Senhor de que existia um propósito do porquê ela estava lá. Então, Betsy teve um sonho, né, de que as duas iam ser livres, né, Betsy ela foi livre para a eternidade, ela chegou a morrer, mas Corri ela saiu livre, né. Daí a gente começa a ver de que a bondade de Corri, ela não foi uma bondade teórica, ela foi uma bondade prática, né? E a fé, né, a bondade, ela nos leva à ação, sabe? Não é algo teórico que fica só no mundo das ideias. A gente é impulsionado, né? Não pelas nossas próprias vontades, né? Porque a nossa vontade é que Nedilha falou, né? Dormir, fazer o que a gente bem quer, é o nosso bem conforto, né? Mas o Espírito do Senhor, ele nos move, né, a fazer o que Deus quer que façamos. Então, para mim, essa história foi magnífica, carrego comigo. E tem uma frase dela, né, que eu acho linda, que ela diz que não há abismo tão profundo que o amor de Deus não seja ainda mais profundo. Então, seja nos piores momentos, o Senhor, ele tem um propósito naquilo. E como Jó, né, o Senhor estava com Jó. O Senhor está conosco a todo tempo. Porque ele é bom. E sabendo e tendo a certeza, né, de que o Senhor é bom, então pode vir o que vier. A gente sabe, né, que não estamos ao now, né, não estamos perdidos, né, mas podemos descansar, né, nos braços eternos do Senhor, né, sabendo dessa certeza, porque Ele é bom. Amém. Eu também queria compartilhar esse testemunho, montando aqui um testemunho para compartilhar. Foi também de um livro, esse livro eu li. Ele se chama Para Poder Viver, é de uma norte-coreana. Então, essa norte-coreana, ela nasceu, obviamente ela nasceu e cresceu lá na Coreia do Norte. E aí, minha gente, realmente é um livro que tira todas as suas lágrimas, porque mostra assim, um nível de sofrimento do sofrimento humano extremo, extremo. E aí esse livro ele vai contar a tentativa dessa menina e da sua família de sair da Coreia do Norte para chegar na China. E é muito interessante porque eu nunca tinha visto a igreja agir de uma forma dessas, assim. Vê só o que foi que aconteceu. Em um dado momento em que ela e a sua família, na verdade a sua mãe, estão fugindo, porque assim, não basta você chegar na China, você tem que chegar em uma cidade que o governo não te deporte de novo para a Coreia do Norte. E aí tem um grupo de pastores, de irmãos, que pegam essas pessoas que conseguem fugir e levam para essas cidades, né? Então eles se arriscam, vejam só, levando pessoas que estão fugindo da Coreia do Norte para integrá-las à sociedade. E aí ela falou, né, que lá eles têm um trabalho para ensinar para essas pessoas uma profissão, falam principalmente do evangelho. Depois que eles ajudam essas pessoas, eles vão lá pregar quem é Cristo. E aí essa menina que não é crente, gente, não é um livro evangélico, mas assim, quando você vê a história de sofrimento de uma pessoa, o tempo todo, até você cristão ou não cristão, você fica perguntando, onde é que está Deus? E eu tava assim, lendo o livro e dizendo assim, meu Deus, cadê que eu tô vendo só o sofrimento dessa menina? E aí tem um momento em que ela tá no ônibus, né, e que eles descem, né, nesse momento que ela tá tentando sair, né, e aí ela fala com a mãe dela, né, eu não entendo por que essas pessoas, elas estão arriscando a vida delas por desconhecidos, pessoas que elas nunca viram, pessoas que elas nunca mais vão ver, pessoas que não estão nem pagando para isso, né, porque... E aí elas estavam ali sem entender, quando elas olham para trás, o motorista, que era um cristão,
ele está de joelhos, com as mãos estendidas aos céus e fazendo uma oração de agradecimento a Deus. Semanas depois, elas vão saber que esse cara, ele foi preso. Então, assim, vê só, a bondade de Deus levando pessoas a arriscarem as suas vidas para ajudar com que refugiados tenham a oportunidade de serem integrados à sociedade, de terem a chance, principalmente, de conhecer quem é Cristo. Porque lá na Coreia do Norte nós não temos liberdade, né, para evangelizar. Então, assim, essa história me marcou de uma forma assim, muito, muito, muito forte. E eu acho que até a gente respondeu aqui a pergunta do Brito Daniel, né, que ele fala assim, como, em um mundo bizarro, como a igreja vê a oportunidade de levar a bondade a esse mundo caído. É isso. São exemplos como esse que a gente trouxe aqui. Tipo assim, de pessoas, muitas vezes, como Júlia falou, levando comida, né, para aqueles que têm fome. Como o Raiele falou, a gente como igreja refugiando, né, pessoas que estão passando ali por situações de crise, muitas vezes se colocando em perigo. É isso, cara. É fazer muitas vezes o que os outros não querem fazer, mas tudo com motivação. O amor de Cristo Jesus, porque Ele nos amou primeiro, né? Meninas, foi muito, muito bom. Eu vou dar a palavra para você, querida. E aí a gente vai passar para um momento de considerações finais, né? Eu vou passar para a Raiele, que acho que ela quer comentar um pouquinho mais. Tu comenta, Raiele, e já faz as suas considerações finais aí sobre esse tema. Já comenta e já termina, né? Não, e Júlia também vai Missão fazer. dada, né? Júlia vai fazer, né? Ah, sim. Ó, é uma das coisas que eu vi que não perguntaram, mas eu disse, talvez exista esse questionamento e alguém ficou com vergonha de perguntar, algo assim, né? Às vezes a gente tem aquele questionamento de que, eu acho que todo mundo já se questionou, né? Se Deus é um Deus inteiramente bom, como é que existe o mal, né? Aí Epícoro, ele vai justamente levantar esse questionamento e dizer que se Deus, né, ele quer destruir o mal e não é capaz, então ele não é onipotente, né? E se ele é capaz e não quer, então ele é mau. Aí uma das respostas que eu acho interessante, que chegou, né, na base da solução, foi Santo Agostinho, né? Ele vai dizer que o mal é a ausência do bem supremo, né, que é Deus. Então, o primeiro ser, né, que ele chegou a se esvaziar, né, de todo o bem, né, foi Satanás, né? Então, ao analisar isso tudo, né, a gente chega à conclusão também, tá, mas se Deus é capaz, né, já que ele é o bem supremo, por que ele não destrói o mal? Então eu acho interessante a resposta de C.S. Lewis, que ele diz, tá, ele começaria por quem? Porque não tem um justo sequer, né? Todo mundo tem um mal instalado em seu coração. Então, ao invés de destruir, né, a gente, né, vamos dizer assim, o Senhor resolveu fazer o quê? Nos salvar. Então, o exemplo prático, né, da coisa é que Deus, a essência dele é boa, né? Deus é bom em todo o tempo, né? A gente tem a costume de falar naquela frasezinha, né, do filme Deus não está morto, né? Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom, né? Então a gente não, como cristão, a gente não pode duvidar da bondade de Deus, né? E se a gente duvidar, a gente pedir ao Senhor, né, que Ele venha estar nos ensinando, né, a cada dia parecer mais com Ele. Tá certo? Então eu vou deixar para a Julia fazer as considerações dela. Então, e também não abraçar esse mundo como se fosse tudo que a gente tem, né? E encarar o sofrimento como algo que faz parte, mas é passageiro, é só um pontinho em toda a eternidade, né? E ter os olhos fixos nisso, né? Na eternidade com Cristo. E é isso, gente. Foi ótimo estar aqui com vocês. Espero que a gente ainda vai orar encerrando, viu? Vou pedir depois Tá. para a Raiele fazer uma oração de encerramento aí. Eu realmente sou grata a Deus por Ele ter proporcionado, né, esse momento, ter conhecido vocês, saber um pouco mais como vocês entendem, né, e compreendem a Bíblia. É muito bom quando a gente tem esses encontros. Quero agradecer a nossa intérprete linda, maravilhosa, Ana Paula. Arrasou, mulher! Olha, louvado seja Deus pela tua vida. Amém! Muito bom conhecer vocês também. No coração aqui.
E é isso, minha gente. Olha, não percam. Essa daqui foi a segunda live, mas nós teremos, se eu não me engano, mais 6 lives. 6 lives para vocês acompanharem sobre outros temas, né? Até a nossa conferência, a Conferência Jubacais, que vai ser dia 30 de julho. Façam suas inscrições. Quando a gente diz que as vagas são limitadas, meu povo, é porque são limitadas mesmo, viu? Não tentem o vosso Deus. Façam suas inscrições e não percam essa oportunidade, tá bom? Rayala, eu vou pedir para você orar, né? Para que realmente Deus nos conceda nessa graça, né? De não somente entendermos a importância de vivermos a bondade, né? De Deus, mas também praticarmos, né? Essa bondade. Você? Oremos. Santo e majestoso Deus, glorificado e exaltado seja o teu santo nome, Senhor. Obrigado, Pai, por mais um dia concedido a cada um de nós, por essa oportunidade, Senhor, de estar conversando, né, sobre o teu evangelho, de estarmos compartilhando, Senhor, a tua palavra. Te agradecemos, ó Pai, por nos dar esse tamanho privilégio também de podermos adquirir, né, os teus atributos, né, e como mencionamos hoje, a tua bondade. Né, que possamos a cada dia buscarmos sermos aperfeiçoados pelo Senhor, mas que não venhamos apenas viver na teoria, né, no conhecimento que adquirimos hoje, mas que possamos colocar em prática, né? A fé, Senhor, ela sem obras ela é morta, né? Então que nós possamos a cada dia, né, nos movermos, dedicarmos, nos esforçarmos, ó Pai, sairmos da nossa zona de conforto, né, para que possamos também abençoar outras vidas e que elas possam vir a te glorificar. Que tudo que venhamos fazer, Senhor, seja para a honra e glória do teu santo nome. Nos ajuda, Senhor, a cada dia a compreender o nosso papel como igreja, né? E como possamos, Senhor, seguir as tuas ordenanças, né? E acima de tudo, Senhor, viver uma vida que te agrade, que esteja debaixo da tua santa, perfeita e agradável vontade. Obrigada, Senhor, pela oportunidade que tu nos deste esta noite. Acredito, Pai, que falaste não só aos nossos corações, mas aos corações daqueles que também, Senhor, nos assistiram. Que possamos sair daqui, Senhor, não como estávamos, né, mas como criaturas, né, querendo cada vez mais, né, ser a imagem de Deus, ser a sua semelhança, né, que possamos, ó Pai, resplandecer a tua santa luz para onde quer que formos. Obrigada por tudo, Senhor, abençoa a vida de Dani, abençoa a vida de Júlia, abençoa a vida de Paulo, que cada um aqui, Senhor, possa, de fato, né, te servir de coração e descansar na tua soberania, na certeza de que Deus é bom em todo tempo. Seja nas nossas dores, nas nossas angústias, nas nossas alegrias, que o Senhor manifesta a sua bondade no nosso cotidiano, derramando a sua graça e a sua misericórdia sobre a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, os nossos atos de rebeldia, que a cada dia viemos nos prostrar, nos humilharmos, Senhor, e pedir perdão, ó Pai, pelos nossos pecados. E voltarmos, ó Pai, o nosso olhar, o nosso foco para Cristo, o autor e consumador da nossa fé. Obrigada por tudo, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, boa noite. Deus abençoe a vida de vocês. Júlia, Rayeli, Ana Paula. Prazer, viu? Estamos aqui. Cheiro. Tchau. Tchau.